Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e hoje, gente, a gente vai falar de um assunto muito importante, até mesmo para a base da nossa fé. Será que nós somos filhos de Deus segundo a descendência? Será que nós somos filhos de Deus somente pelo sangue? Ou será que nós somos filhos de Deus também segundo a promessa? Fique aqui comigo nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar muito a sua vida. Eu vou trazer muitos textos que, inclusive, gente, tiram essa ideia de que Jesus viria antes da tribulação só para a sua igreja. E, tipo, muitas pessoas distinguem, fazem divisões, sabe? Como se Israel, a descendência do sangue, fosse diferente da igreja. Sendo que todos nós somos a igreja de Cristo. Eu vou mostrar isso pra vocês. Então, só esse vídeo. E olha que a gente nem vai falar de escatologia, mas já tira um pouco dessa linha da cabeça de muitas pessoas. Então, por isso eu acredito que vai abençoar muito a sua vida o estudo que a gente vai fazer hoje. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, pra gente já começar esse vídeo, a gente vai começar lendo. Mas é como eu falei pra vocês, muita gente ainda tem esse raciocínio na mente de que Israel hoje não faria mais parte da igreja de Cristo, mas somente os gentios. E antigamente eles pensavam diferente, era que só Israel era igreja de Cristo, sabe? E achavam que era através do sangue, o que hoje a gente sabe que não. E são esses textos que eu vou trazer pra vocês, para que vocês tirem a dúvida totalmente de quem é a igreja de Cristo, sabe? Se é Israel, se é os gentios, enfim. Hoje a gente vai desvendar todo esse mistério. O primeiro versículo que a gente vai ler, que já vai começar falando bastante sobre isso, vai ser um momento em que Jesus ele começa a ter um diálogo com Nicodemos. E olha só que coisa maravilhosa, gente, que a gente vai ver aqui hoje. Vai ficar lá em João 3:1-5. Vai dizer assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Eles acreditavam que Jesus vinha da parte de Deus porque ele realizava sinais miraculosos, mas o principal eles não entendiam ainda. E olha o que vai dizer Jesus, ó. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos estava falando das coisas da terra, sabe? Das coisas materiais, das coisas carnais. Enquanto Jesus estava falando de coisas espirituais. É por isso que eles não estavam, sabe, tendo uma conversa no mesmo nível. Porque Nicodemos ainda estava com a mente muito presa aqui na terra. E perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vocês prestaram atenção? Os dois estavam falando de nascimento, mas um falava do nascimento carnal, da carne, ou seja, da descendência de forma natural, enquanto Jesus falava da descendência espiritual. É claro que Jesus não estava mandando Nicodemos entrar de novo no ventre da sua mãe para renascer. Jesus estava falando de um nascimento espiritual, da água e do Espírito, ou seja, do batismo, tanto nas águas, que é a remissão de pecados, quanto no Espírito Santo, da água e do Espírito. Ninguém pode ver a Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E é óbvio que não era um nascimento físico, como estava na mente de Nicodemos. Então aqui a gente já pode perceber que o que Jesus falava, gente, não era de um nascimento carnal. Ou seja, eu preciso ser da descendência de Abraão para receber a minha salvação, como muitos acreditaram por muito tempo. Nos tempos de Jesus, eles acreditavam que somente eles eram os escolhidos. E por outro lado, a gente também tem muita gente com essa ideia de que a igreja de Cristo são os gentios, e judeus não são a igreja de Cristo. Mas como não? Olha o que Jesus está dizendo. Olha o contexto que ele está conversando com Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do quê? Da descendência? Tem que entrar na barriga da mãe de novo, como Nicodemos acreditava? Não, gente, mas é da água e do Espírito. Agora a gente vai ler lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27 ao 29, vai dizer assim: Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes em Cristo. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, nem há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, conforme a promessa. Ou seja, herdeiros
do sangue? Será que nós somos herdeiros do sangue? Não. Mas segundo a promessa, vocês se lembram que nós fomos enxertados na videira? A videira é Jesus, os ramos somos nós que fomos enxertados nele. Então não há judeu nem grego, sabe? Nem servo nem livre, somos todos um em Cristo Jesus, gente. Ó, não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência. Você e eu moramos no Brasil, não temos nada a ver com a descendência sanguínea de Abraão, mas somos herdeiros de Abraão segundo a promessa. Somos descendência de Abraão, não segundo sangue. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, mas segundo a promessa. E, gente, lá no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 12 e 13, vai dizer assim, ó, prestem atenção. São frasezinhas bem curtinhas da palavra do Senhor, mas que nos trazem mensagens maravilhosas e muito edificantes para a nossa vida, sabe? Fala pouco, mas fala bonito. Olha só o que vai dizer. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, da descendência, não são descendência de Abraão fisicamente, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Exatamente o que Jesus estava falando para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Não é a descendência natural que nos fazem filhos de Deus. Não são os de Israel que são filhos de Deus. É a Israel de Deus. Não! Israel de Deus somos todos nós, porque Deus não nos olha por acepção de descendência, sabe? Eu vejo tantas pessoas com tanta idolatria com Israel, eu fico pensando, meu Deus, como assim? Se Jesus, desde os tempos que ele começou a pregar no seu ministério, já dizia que a nossa descendência não é a carne e o sangue, mas tem que vir da fé nele. Jesus é o elo que nos conecta ao Pai. Não existe nenhum outro elo, não existe carne e sangue, não existe descendência de Abraão certa se você não acredita no único que pode te salvar, que é Jesus Cristo. Então, a nossa afiliação por Deus, a nossa adoção de filhos a Deus, só se dá através de Jesus, gente. Ele é o elo que nos liga, entende? Então, todos nós somos Israel de Deus. Não existe Israel de Deus, não. Todos nós somos descendência de Abraão, não segundo a carne e o sangue, mas segundo a promessa. Agora a gente vai ler lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14 até o 17, vai dizer assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Mais um texto que eu acho que eu não preciso dizer nem nada, é um texto que ficou claríssimo para vocês, cristalino. Se vocês receberam o Espírito de Deus, então vocês são feitos filhos de Deus. Não adianta você ser israelita e só da descendência, sabe? Física da carne, porque carne e sangue não herda o reino de Deus. O que herda é o Espírito, sabe? E nós somos feitos filhos de Deus através do Espírito. Agora a gente vai ler lá em João, no capítulo 8, no versículo 30 até o 44. Eu sei, é bastante coisa que a gente vai ler, mas eu acredito que vai acrescentar muito, assim, no entendimento de vocês acerca da descendência, se nós somos descendentes físicos ou espirituais, de qual descendência o Senhor aceita, sabe, para herdarmos o reino de Deus. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, de fato vocês serão livres. Jesus estava dizendo para aqueles judeus, olha só, judeus, muitos judeus não vão ter a salvação. E tem a linhagem de Abraão. O que isso significa na nossa vida? Exatamente nada. E o que Jesus estava tentando explicar para eles era justamente isso. Eram justamente os hipócritas da época, sabe? Essas pessoas com quem Jesus estava conversando, dialogando, eram totalmente hipócritas. Eles pregavam uma coisa e viviam outra.
sabe? Eram totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha planejado, que Jesus tinha planejado. Então Jesus estava pregando contra eles. E olha só o que vai continuar dizendo. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E o que Jesus estava tentando enfiar na cabeça deles naquele momento era que justamente não bastava que eles fossem da linhagem de Abraão para que eles tivessem a salvação e que automaticamente eles ganhariam o reino de Deus. Jesus estava tentando ensinar que não era a partir da linhagem, mas sim a partir da nossa fé. E se eles fossem judeus e não tivessem fé, de nada adiantaria. E olha o que vai dizer aqui agora, ó. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir algo que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois a verdade não estava nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, né? Cabe muito bem nesse texto, porque aqueles fariseus não queriam aceitar, aqueles judeus não queriam aceitar que Jesus era o enviado de Deus, sabe? Então, automaticamente se tornam filhos do diabo, porque se não tem fé no Pai, se não acreditam em Jesus, você não pode ser filho de Deus. A nossa filiação vem através de Jesus. Se nós não cremos no Senhor Jesus, automaticamente nós não somos filhos de Deus. Mas se cremos, independente se somos judeus, africanos, asiáticos, não importa. Nós somos filhos de Deus segundo a promessa. E é exatamente essa a linguagem que Jesus queria falar com eles, tentando mostrar para eles que não era algo físico, mas era algo espiritual. O reino de Deus é algo espiritual. E não era segundo a carne nem o sangue, mas segundo a promessa. E de que não adiantava. Começou ali o plano de salvação entre eles. Mas o plano de Deus sempre foi expandir isso para o mundo inteiro. Então não é através de sangue nem de carne, mas através da promessa do Senhor. Sabe, se nós recebermos a promessa que é o nosso Senhor Jesus, então nós somos feitos filhos de Deus. Entenderam, gente? Agora a gente vai ler 1 João, no capítulo 5, no versículo 1. Somente o 1, e vai dizer assim, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama ao que dele é nascido. Jesus, gente. Se você diz que você ama ao Pai, você também tem que amar o Filho, porque o Filho vem do Pai. E, gente, eu acho que é isso. Eu acho que por hoje tá ótimo. Eu acho que tem muitas evidências de que a nossa adoção de filhos não vem através de judeus, se somos judeus ou se somos gentios. Isso não importa mais para Deus. Eu tenho um estudo aqui que ficou bem legal, bem simples para vocês entenderem. É bem antigo, bem no iniciozinho do canal a gente fez esse estudo, que é das 2 casas de Israel, e isso vai abrir muito a mentalidade de vocês, tá? Se vocês puderem ver, eu vou colocar todos os 2 vídeos aqui na tela final para vocês. E aí vocês acompanham esses 2 vídeos, porque ficou um estudo bem didático, bem simples mesmo, bem resumido, tá bom? E vocês acompanhem esses vídeos, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito o entendimento de vocês acerca de judeus e gentios. E vocês vão sair compreendendo muito melhor essa questão, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham entendido, que tenha abençoado a vida de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, venha se inscrever. E mesmo que você seja inscrito, dá uma olhada se você realmente está inscrito, porque diversas vezes o YouTube vai tirando os inscritos que não são muito assíduos aqui no YouTube, entende? Então é bom que você se inscreva novamente se você está desinscrito, se você vê que você não está mais inscrito. Ative o sininho das notificações, assim todas as vezes que eu lançar vídeos novos, você vai ser um dos primeiros aí a receber, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!